A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês. São inscritos neste canal. Iremos começar o culto nesta madrugada 29/7/2026, 0:14 da madrugada, meia-noite 14 de julho, 29/7/2026, mês de julho. Iremos começar este culto em Gênesis capítulo 41. José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista, e gordas de carne, e pastavam no prado. Eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magra de carne, e paravam junto a outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magra de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gorda. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã seu espírito perturbou-se, enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos seus sábios. Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra o seu servo, pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho. Sonhamos, e estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes, interpretamos-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar o meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó, chamou José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que eu interprete. Mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. E Jeová dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé, na praia do rio. E eis que subiu do rio 7 vacas gordas de carne e formosa à vista, e pastavam no prado. Eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magra de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. Entrava em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrada em suas entranhas, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi meu sonho, e eis que do mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. Eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Jeová há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas
Também são 7 anos, o sonho é um só. As 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas, são 7 anos como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Javá há de fazer mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima, e que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada de Jeová, e Jeová se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajunte toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento na cidade, e o guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó a seu servo: acharíamos um varão como este, em que haja o espírito de Jeová? Depois disse Faraó a José: pois que Jeová te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestido de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafinate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura, a mão cheia. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento na cidade, pondo na cidade o mantimento do campo, que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos antes que viesse o ano de fome, que lhe deu: Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Jeová me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. O nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Jeová me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito.
e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Tá vendo, meus irmãos e irmãs? O que o Criador faz? E a fome não estava só ali no Egito, não. Presta bem atenção aqui. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Já parou para pensar? Todo lugar, todas as nações, a fome vem em todas as nações. E todas as terras tinham que ir lá no Egito, mas não é por causa de Faraó, não, é por causa de José. Porque o Criador exaltou a José, abençoou José em tudo. Por isso que eu falo, o homem que é fiel a Jeová, ao Criador, o homem que é fiel ao Filho, que é Jesus Cristo, o homem que é fiel ao Espírito Santo, a pomba de fogo, não perde jamais. Só vai ganhar, igual José ganhou. E Faraó, olha lá, Faraó põe José, assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. Gênesis capítulo 41. Faraó põe José como governador do Egito. José foi governador do Egito. Tá vendo aí? O que Faraó falou para ele aqui? Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. Depois disse Faraó a José: pois que Jeová te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Ela viu, o Faraó deu permissão para José governar todo o povo do Egito. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestido de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Tá vendo, meus irmãos e irmãs? O Criador abençoou José muito forte. É assim que o Criador faz também. Abençoa a pessoa que é fiel a Ele. Se a pessoa que é fiel a Jeová, o Criador abençoa em tudo. Vamos agradecer. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecer por este culto. Nesta madrugada, abençoa somente os inscritos, somente os dizimistas ofertantes. Abençoa sempre a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Nação Brasil. E amém, e amém. Até o próximo culto e até o próximo vídeo. Tá vendo? O Criador sempre vai abençoar só quem é fiel. Por isso que eu falo, o crente fiel, ele sempre vai ser abençoado em todas as áreas, em tudo, igual a sede da igreja. Por que a sede da igreja Pentecostal, Ministério de Fogo Fé é abençoada? Porque essa igreja é fiel ao Pai, é fiel ao Filho, é fiel ao Espírito Santo, é fiel à palavra, é fiel à igreja, é fiel nos dízimos, nas ofertas. E nunca abandona jamais a fé. A fé no Pai, a fé no Filho, a fé no Espírito Santo, a fé na igreja, a fé na palavra e a fé em tudo. E o Criador sempre continuará abençoando essa igreja maravilhosa que é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Nação Brasil. E aqui sou eu mesmo. Eu amo esse ministério, eu amo essa igreja, amo essa área, amo este local, eu amo aqui, eu amo tudo aqui. Até o próximo culto e o próximo vídeo.